que está limitado à doença. Não, esse aqui que diz vinde a mim, não é o Mateus o que escreve este livro. Esse que diz vinde a mim, quando a gente vai analisar, esse que diz vinde a mim é o próprio Cristo, que o profeta Isaías, ele vai dizer, aleluia, ele sendo profetizando, o próprio Senhor dizendo pela boca do profeta Isaías. Esse que está dizendo vinde a mim é aquele que disse uma certa feita: antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Esse aqui é aquele que João Batista vai testemunhar dizendo que é alfa, que é ômega, que é princípio e é fim. Esse daqui é o que está ali no primeiro versículo, no primeiro capítulo de Gênesis. Então criou Deus todas as coisas no princípio. No princípio criou Deus todas as coisas. Esse aqui, meus amados irmãos, que diz vinde a mim, não é o prefeito da cidade. Esse que diz vinde a mim, não é o seu patrão. Esse que diz vinde a mim, não é o seu melhor amigo. Esse que diz vinde a mim, não é alguém da sua casa. Esse que diz vinde a mim, não é o presidente do país, meus amados irmãos, e nem a pessoa mais reconhecida, aleluia, da face da terra. Mas esse que diz vinde a mim é o Filho de Deus, aleluia, que tem na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e ele tem vida eterna para dar, e vida com abundância, e ele diz para a igreja: vinde a mim. Glória a Deus. E quando a gente vai analisar esse versículo, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, a gente observa que é um convite do Mestre, é um convite de Jesus, ele convidando as pessoas. Mas este convite tem algumas características. Este convite tem a característica de ser um convite urgente, direto e pessoal. Por que urgente esse convite? Esse convite é urgente porque é para todos que estão cansados e oprimidos. É urgente por isso. Cansados aqui são aqueles que trabalham arduamente o significado. É aqueles que trabalharam arduamente. Mas não aqueles que trabalham arduamente por uma vida financeira melhor. Não aqueles que trabalharam arduamente por um casamento melhor. Esses que trabalham arduamente, ele está falando da alma. As almas que trabalharam arduamente e estão cansadas. Cansadas de quê? Vidas que estão sem Cristo, aleluia, ou por algum motivo se afastaram, ou por algum motivo estão ausentes, ou por algum motivo estão sem relacionamento com Ele, estão cansadas de tentar encontrar uma esperança e não encontram, cansadas de buscar uma felicidade no mundo e não encontram, cansadas de encontrar um sentido para a sua vida e não encontram, estão trabalhando arduamente e não encontram, e nunca vai encontrar a vida, a alma nunca vai encontrar aqui nessa vida algo que possa preencher ela. A alma, ela é eterna, e todas as pessoas que estão cansadas aí no mundo afora, que estão buscando completar, trazer uma paz para o seu coração, não encontram. Por quê? Vai dizer que milionários se matam, pessoas que têm muita condição, eles arrancam, aleluia, a sua própria vida. Mas por quê? Porque não preencheram o vazio da alma. A alma está cansada, mas a alma só pode preencher com aquilo que é eterno. Só pode trazer paz, de uma paz que é eterna, não da paz passageira do mundo. Você às vezes vai ter 2 horas de uma festa, acha que encontrou paz, mas já para a sua casa a paz some. Você está algumas horas com os amigos conversando, mas volta para casa e não estou em paz. Está cansada a sua alma e já não está aguentando mais viver uma vida assim. Você quer preencher a sua alma, quer encontrar paz, aleluia, para ela. A sua alma às vezes está com sede de tentar procurar uma água limpa para te purificar e não encontra. Ela está tão sedenta e já está a ponto de morrer de tanta sede, está tão cansada. Mas Jesus vai dizer uma certa feita: vinde a mim, todos os que têm sede, e beba da água da vida. Se você tem sede, aleluia, a sua alma tem sede, ela precisa de água da vida. Quem é água viva chama Cristo Jesus. Ele é a água que refrigera a minha e a sua alma, aleluia. Cristo Jesus é que traz descanso para a nossa alma. Quer descansar no seu coração, meu irmão? Quer descansar no seu coração, minha irmã? É Cristo Jesus. Quer um descanso para a sua alma, mas muitas das vezes a gente tenta com a força do nosso próprio braço. A gente tenta do nosso jeito, desse jeito vai dar certo, desse jeito eu consigo.
mas a gente se frustra, porque do nosso jeito não dá certo. A gente vai dizer, eu vou conseguir, mas a palavra do Senhor vai dizer, maldito é o homem que confia no outro e faz do seu braço o forte, faz do seu braço a própria força. E a palavra do Senhor também vai dizer, aleluia, em Salmos, uns confiam em carros, outros em cavalos, aleluia, mas nós faremos menção do nome do Senhor, nosso Deus. Uns se encurvam e caem, mas nós nos levantamos e estamos de pé. O que é que está dizendo? Aqueles que confiam em carros e cavalos, é aqueles que confiam na sua própria força, que confiam no seu intelecto, que confiam no seu próprio poder, mas vai dizer que esses vão se encurvar e vão cair. Mas se nós fazermos menção do nome do Senhor nosso Deus, dizendo, eu não consigo, mas Ele consegue, eu não posso fazer, mas Ele pode fazer, o que é que vai dizer a palavra do Senhor? Nós nos levantamos e estamos de pé. Quer permanecer de pé, minha irmã? Quer permanecer de pé, meu irmão? Faz menção do nome do Senhor. O diabo pode levantar, aleluia, e você vai dizer, diabo, você vai cair e eu vou me levantar, porque eu farei menção do nome do Senhor, nosso Deus, aleluia. Quem faz menção do nome do Senhor aqui, quer glorificar e exaltar o nome de Jesus. É o único que pode descansar uma alma. E há muitas almas pelo mundo que estão cansadas. Tem almas aqui que estão cansadas. Às vezes, aleluia, você vem até para a igreja, aleluia. Você está nos cultos, mas está com a sua alma cansada. Por quê? Porque o Senhor está dizendo, vinde a mim. Vinde a mim. O chamado dele é urgente, vinde a mim. Mas muitas das vezes a gente não quer. Relacionar, mas eu estou dentro da igreja, aleluia. Mas é necessário vir até ele, aleluia. Porque um exemplo, meus amados irmãos, de pessoas, aleluia, que estavam desse jeito, sem Cristo, era a igreja de Laodiceia. Vai dizer a palavra do Senhor que ela se sentiu uma igreja rica, uma igreja poderosa, mas o Senhor não se agradava de Laodiceia, porque eles não eram nem frio e nem quente, não tinha intimidade com o Senhor, não tinha comunhão com o Senhor, eles achavam que era forte, mas o Senhor vai dizer assim para Laodiceia, vocês são pobres, miseráveis, cego e nu, Laodiceia. Meus amados irmãos, há muitas almas que a terra, aleluia, se sente assim, aleluia, pobre, cego e nu. Às vezes o corpo está bonito, bem preparado, com roupa bonita, roupa elegante, aleluia, roupa, aleluia, até um sorriso no rosto, mas uma alma pobre, uma alma cega, uma alma nu, sem Deus, aleluia. E o que Jesus dizia para a igreja de Laodiceia? Eis que estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro na sua casa e ceio com ele e ele comigo, aleluia. Jesus estava dizendo para Laodiceia, você se sente rica, mas é pobre. Você acha que tem muita coisa, Laodiceia, mas eu estou fora da casa, eu estou apenas do lado de fora, eu estou fora e batendo na porta. E o Senhor está dizendo para pessoas aqui, eu estou batendo na porta. Até quando vai ficar esperando eu bater na porta? Até quando vai esperar a oportunidade de passar? Deixa eu entrar, eu estou batendo na porta. Você se sente, aleluia, fragilizado dentro, mas o Senhor está dizendo, vinde a mim, você chega a mim, deixa eu me relacionar com você, deixa eu sentar na mesa com você e vamos chegar e ter uma vida de relacionamento na oração, na palavra, no jejum. Relacionamento com Deus é o que Ele pede. Vinde a mim, aqueles que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aleluia, glória a Deus. É Ele que alivia, mas é necessário abrir o ouvido para ouvir a voz dele. É um convite urgente, porque é para aqueles que estão oprimidos. Outras versões, aleluia, de alguns vão estar escrito sobrecarregados, mas outras vão estar escrito oprimidos. Sobrecarregados e oprimidos, meus amados irmãos, tem o mesmo significado, mais ou menos, porque os sobrecarregados são aqueles que estão carregando pesos, cargas pesadas, a qual não aguentam mais e já não suportam as cargas que estão levando. Aqueles que estão oprimidos são aqueles que estão oprimidos por algo, presos por algo. Há pessoas que estão oprimidas por amargura, tem pessoas que estão oprimidas por demônios, tem pessoas que estão oprimidas por um desejo infeliz, estão, aleluia, infelizes, estão negativas, estão opressivas. Essas pessoas estão assim. E as pessoas sobrecarregadas muitas das vezes estão semelhantemente carregando um peso a qual não aguenta. Quantas pessoas carregam
amargura, um peso de ressentimento, querendo perdoar, mas não perdoa, e carrega um peso de ressentimento, querem avançar na vida, mas não conseguem, aleluia, ouvir a voz de Cristo, e carregam um peso, um fardo tão pesado, aleluia, e estão desse jeito, querem avançar, mas não conseguem, está carregando um peso, está oprimido. Dentro do casamento se encontra uma opressão, dentro da família há uma opressão, no trabalho há uma opressão, tudo você sente uma carga pesada e não aguenta. Mas ele está dizendo aqui não simplesmente físico, mas almas cansadas, almas sobrecarregadas, que já não estão aguentando mais, já não estão aguentando mais viver. Jesus está dizendo: esse pedido é urgente, vinde a mim, aleluia, vocês que estão cansados, vocês que estão oprimidos. E ele não diz: é para você ir na casa de fulano de tal, ele está dizendo: é para você ir na casa de A, na casa de B, no amigo C, aleluia, no amigo X, no amigo Y. Ele está dizendo: vinde a mim, e é eu que vou aliviar vocês. Não vai ser um médico, aleluia, renomado, quem paga, aleluia, é o médico dos médicos, Jesus Cristo de Nazaré, é o único que traz alívio para a alma do ser humano. Ele vai dizer: eu vos aliviarei. Então a gente entende que aqui, além de urgente, o convite é direto. Ele não dá meia volta, ele é direto, dizendo: eu vos aliviarei. Se vocês virem, aceitarem o pedido urgente, eu vos aliviarei. Ele que vai aliviar, é Ele que vai trabalhar na minha vida, é Ele que vai trabalhar na sua vida. Mas é necessário a gente aceitar o convite. Por isso que o convite, além de urgente e direto no assunto que o Senhor diz, também é pessoal. Por que pessoal? Porque eu não posso tomar a decisão por você de aceitar o convite. O pastor não vai poder, o obreiro, a obreira não vai poder, mas é você que tem que aceitar o convite. O convite é pessoal. Tantos aqueles, aleluia, que não aceitaram a Cristo, e aqueles que aceitaram, mas esmoreceram a fé. E a alma se encontra fraca, se encontra fraquejada, abatida e cansada. Ele diz: vinde a mim, e eu vos aliviarei. Mas por que o pedido é pessoal? Porque Deus não obriga ninguém. Quando a gente vai ler Lucas 9:23, ele usa uma linguagem parecida. Quando ele vai dizer para a multidão e os seus discípulos, ele vai dizer: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz de cada dia e siga-me. Ele diz: se quiser vir após mim. E por isso que é pessoal o convite, meus amados irmãos. Cristo diz: tem alívio, tem refrigério para a alma cansada, a alma oprimida, a alma sobrecarregada. Mas eu tenho alívio, mas para fazer isso é necessário você vir. Eu ofereço o alívio para a sua alma, eu ofereço o relacionamento, mas o Senhor diz: eu não te obrigo a se relacionar comigo, eu não te obrigo a vir a mim, é só se você quiser vir, é só se você quiser, aleluia. E se você quiser, beba da água que é Cristo, se alimenta, aleluia, do Cristo que te chama hoje. Até quando, aleluia, vai ficar ouvindo vintes? Até quando vai esperar alguém ter que orar por você? Até quando, aleluia, você vai esperar alguém te chamar? Hoje é o dia de você aceitar a oportunidade, hoje é o dia de você aceitar o convite e ter um relacionamento com Deus, não só de vir na igreja, mas ter um relacionamento com Ele no secreto, Ele conversando contigo, você conversando com Ele, e você dizer: eu não só ouço mais o Senhor, aleluia, de ouvir alguém falar, eu não só ouço do pastor, eu só não ouço do pregador, eu não só ouço da cantora, do cantor, mas hoje eu também tenho um relacionamento. Hoje eu falo e ouço o próprio Deus falar comigo, hoje eu falo com Ele e ouço a resposta. É isso que Deus quer, e Ele chama você para um relacionamento. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. É só o Senhor que alivia, mas a decisão de tomar e aceitar o convite é nossa. É nós que decidimos se nós queremos ir ou não. E se eu aceitar o convite, e se eu quiser, Ele não te engana. Ele fala, no versículo 29, Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. Ele fala: tomai sobre vós o meu jugo. Quando fala tomai sobre vós o meu jugo,
Ele está dizendo para aqueles que aceitaram o convite, para aqueles que aceitaram o convite dele, ele fala: tomai sobre vós. Esta palavra tomai, o significado dela também é de levantar ou de carregar. E ele fala levantar e carregar o quê? O meu jugo. O que é o jugo? Meus amados irmãos, Jesus estava comparando esse jugo. Quando a gente vai ver o significado literal desse jugo, quando o povo, os israelitas, eles usavam o jugo, era uma espécie de canga, era uma espécie de madeira que era usada para unir os bois. E os bois, eles tinham que andar no mesmo ritmo, eles tinham que andar junto com aquilo no pescoço, aquela madeira no pescoço, eles tinham que andar junto, eles não podiam andar um mais rápido ou mais devagar, mas eles andavam no mesmo ritmo, eles andavam da mesma forma, eles andavam juntinhos. E o que Jesus Cristo está dizendo? Tomai o meu jugo. Ele está dizendo, tomai o meu jugo. O jugo significa submissão e disciplina. Ele fala, da mesma forma que os bois têm que andar junto, da mesma forma que eles têm que andar em um ritmo, Jesus diz, aqueles que aceitam o meu convite, é necessário andar no meu ritmo, é necessário andar na minha vontade, é necessário andar no meu querer. E quando fala de submissão, submissão é reconhecimento, submissão é respeito, submissão é reconhecer. Ele está dizendo, me reconheça, reconheça. E também ele diz sobre disciplina, quando fala de jugo, ele está dizendo, me reconheça e obedeça a minha disciplina. O que é disciplina? Disciplina é a própria palavra. A palavra é aquilo que nos instrui. Nós sabemos a disciplina escolar, seja onde que for, a disciplina dentro de uma casa, dentro de uma família, é uma ordem a ser seguida. Disciplina é uma norma a ser andada. Jesus está dizendo, se você quiser vir após mim, é necessário carregar o meu jugo, é necessário reconhecer-me como o único e suficiente Salvador da sua vida, é necessário obedecer a minha palavra, porque a palavra de Deus é necessária. O salmista do Salmo 119, ele vai dizer no seu versículo 105, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Jesus vai dizer para você, meu irmão, para você, minha irmã, se nós aceitarmos o jugo dele, vivemos na vontade dele, no querer dele, há uma lâmpada para iluminar o meu caminho e o seu, há uma luz para nos direcionar, e não há escuridão na nossa vida. Enquanto o inimigo quiser trazer trevas para a sua vida, para a sua casa, você diz para o inimigo, eu já decidi submeter ao meu Deus. E a palavra de Tiago vai dizer, sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Como ele vai fugir? Por meio da palavra de Deus. A palavra vence o inimigo, é aqueles que sujeitam a vontade de Deus. Por isso que ele fala, tomai sobre vós o meu jugo. E eu lembro de novo, ali do versículo, do capítulo 9, do versículo 23 de Lucas, quando Lucas vai dizer, o próprio Cristo dizendo ali no livro de Lucas, aquele que quiser vir após mim, tomai. Primeiro ele fala, renuncie a si mesmo e tomai a sua cruz de cada dia. A cruz diária é um jugo a ser carregado. A cruz diária, meus amados irmãos, é um jugo a ser carregado. É para a gente carregar a cruz. O madeiro que era carregado nos bois, aleluia, para uma vida de disciplina, uma vida de submissão. Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue a sua vontade. Quando negamos a nossa vontade, reconhecemos e submetemos a Deus, e a gente aceitamos a disciplina dele, então a gente toma a cruz diária de cada dia, que é o jugo. A gente coloca sobre nossos ombros, aleluia, e vivemos de acordo com a cruz, aleluia. Há um jugo a ser carregado, mas o jugo, diferente do mundo, ele é suave. Quando a gente lê no verso 30, vai dizer que o jugo de Deus é suave. Então ele não é pesado como o do mundo. O do mundo é opressivo. O do mundo, ele, meus amados irmãos, ele te leva a uma vida de opressão. Qual é o jugo do mundo e o jugo de Deus? Eu te mostro. O jugo do mundo te prende, aleluia, em um vício, te prende, aleluia, em submeter à vontade do inimigo. Em João 8,34, Jesus vai dizer sobre isso: todo aquele que comete pecado é servo do pecado, meus amados irmãos. Servo aqui, o significado, quando a gente vai ver, é a mesma coisa que escravo. Esse servo aqui de João 8,34 é escravo. O que ele está dizendo? Aquele que comete pecado é escravo do pecado. O pecado é o jugo do mundo. Ele te prende e você acha que é livre, não é. O inimigo fala, você pode fazer o que você quiser.
mentira do inimigo. Porque se você está em um vício, no momento que você quiser deixar aquele vício, você não consegue. Você quer deixar uma situação e você não consegue. E você vê que está preso. Você vê que está preso em um cenário, em uma situação, e você não consegue ser livre. Você não consegue ser liberto. Às vezes tem vidas sendo presas, casamento, família, filhos sendo presos e não sabe o porquê. Porque está preso no jugo do mundo. Está no pecado e não sabe. Mas hoje Jesus apresenta o jugo dele, que é a própria verdade e a palavra. Ela é suave. E Jesus vai dizer em João 8,32: e conhecereis a verdade vos libertará. O inimigo está dizendo para você, meu irmão, para você, minha irmã, você não vai sair disso, a sua casa não vai mudar, a sua casa não vai permanecer desse jeito. Mas Jesus está dizendo, aleluia, em João 8,36: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Quer ser livre? Aceita o convite de Cristo, que é o Filho de Deus, que Ele te livra para todo sempre, e Satanás não tem poder na sua casa e na sua vida. Mas é uma questão de escolha, é uma decisão minha ou sua, querer ser livre do jugo do mundo e aceitar o de Deus. Por que Jesus apresenta um jugo, meus amados irmãos? Porque Ele está dizendo que existe uma norma, existe um caminho a ser seguido, mas é na vontade dEle, no querer dEle. E aqui Ele vai dizer: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Aprendei de mim, que sou manso de coração. Olha só o que Jesus está dizendo. Quando você tomar o jugo, quando você tomar a cruz diária, e você começar a me seguir, Ele está dizendo: aprendei de mim. O que significa aprender de mim? Ele está dizendo isso porque quando você tomar a decisão de seguir a Cristo, o inimigo vai querer mudar e colocar dúvida nos seus pensamentos. E vai dizer: olha como tem um caminho mais fácil, que não precisa de julgo. Vai dizer: olha como existe um caminho mais fácil, uma porta aberta, que não precisa de submissão e nem de disciplina. Olha lá como o irmão vai bem daquele outro lado. Olha como aquelas pessoas estão melhor do que você. Mas Jesus apresenta, quando a gente vai ver o sermão da montanha, Jesus vai dizer: existem dois caminhos, o da porta larga e o da porta estreita. O do caminho largo, muitos entram por ela, mas no caminho estreito, poucos é que encontram. Por quê? Porque no caminho largo, meus amados irmãos, você não precisa nem procurar. É só viver do jeito que você quiser, você já está. Mas no caminho estreito é necessário você procurar, é necessário você encontrar. E se você encontrou, aleluia, Cristo, porque Cristo te encontrou. Na verdade, antes da gente encontrar Cristo, é Ele que já nos encontrou antes. E quando a gente aceita o convite de Cristo, e você submete e carrega a cruz diária, e você começa a caminhar, e começa a levar a cruz, aleluia, vai dizer assim o inimigo: olha para o lado, outro está sendo melhor do que você. Existe um caminho mais fácil, aleluia, mas aquele caminho é mau, não é gentil. Quando Jesus fala que Ele é manso e humilde, Ele está dizendo manso, Ele está dizendo: eu sou gentil. Em mim não há maldade, em mim não há violência, em mim não há soberba. Mas no outro caminho há soberba, há uma violência, no final é morte. Jesus está dizendo: não olha para A e não olha para B. Não deixa a sua cruz, meu irmão, não deixa a sua cruz, minha irmã. Você está olhando para quem, aleluia? Olhai para Cristo, autor e consumador da nossa fé. E Ele diz para nós: aprender de mim. Quem morreu na cruz por mim e por você foi Cristo Jesus. Quem foi que morreu? Foi quem foi meu irmão? Foi seu irmão? Não, foi Cristo Jesus, que derramou o seu sangue por mim e por você. Se alguém quiser deixar a cruz, deixa, aleluia. Se alguém quiser abandonar, abandonou, aleluia. Mas eu e você tomamos uma decisão: submeter à vontade de Cristo, levar a cruz até o fim, e ali olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, e dizer no final: combati o bom combate, finalizei a minha carreira, guardei a fé, e receberemos uma coroa da justiça, a coroa da vida. Só quem vai seguir a Cristo, só quem vai olhar para Ele e não vai abandonar a cruz no meio do caminho, exalte e glorifica o nosso Deus. Glória a Deus. Ele fala: aprender de mim, que sou manso de coração. E Ele vai dizer por quê. Ele vai dizer: e encontrareis descanso para as vossas almas. Porque o jugo não é difícil de ser levado de Cristo. Como eu retorno a minha palavra antes,
quando a gente vê que era um madeiro colocado sobre 2 bois, e os 2 andavam no mesmo ritmo, os 2 andavam juntos, não era um peso maior do que para outro. Jesus está dizendo, aleluia, no momento que você tomar o meu jugo, eu vou estar do lado de você, eu vou estar do seu lado te ajudando a carregar. Ele está dizendo, aprende de mim, é desse jeito, eu vou estar do seu lado te ensinando, eu vou te ensinar a viver uma vida de mansidão, eu vou te ensinar a viver uma vida de humildade, eu vou te ensinar o caminho que deve ser correto. E quando eu fizer tudo isso, aceitar o convite do Senhor, me submeter, tomar a cruz diária, aceitar a vontade do Senhor e pisar onde Ele pisa, aprender, aleluia, com Ele cada detalhe, Ele vai dizer assim para mim e para você: e então encontrareis descanso para vossas almas. Nós só encontraremos descanso para nossas almas quando viver a vontade do Senhor, quando viver o querer do nosso Senhor. E assim que a gente vai seguindo até que Ele venha, a gente vai caminhando atrás de Cristo, pois Ele disse: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Nós vamos seguir a Cristo, nós vamos seguir o Senhor, aleluia. A gente não vai desviar no caminho. E se alguém quiser te chamar, vamos para o outro lado, vamos para o outro caminho, você vai dizer: eu estou seguindo a Cristo e eu vou encontrar, eu já até encontrei, eu já até vejo com o olho da fé o descanso, o alívio para a minha alma. Quem não abre mão do alívio da sua alma aqui, quem não vai abrir mão do nome escrito no livro da vida, exalte ao Senhor, glorifique o nosso Deus. Caminho para a conclusão, quando Ele diz: porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui Ele diz que não há ausência de jugo e não é ausência de fardo. A gente aprendeu que é necessário carregar o jugo, mas o jugo é suave. Essa palavra suave, quando a gente vai ver e a gente vai pesquisar mais, essa palavra suave, Jesus ele fala com um tom agradável. Ele fala com um tom, meus amados irmãos, esse suave significa que é útil, significa que é bom, que é agradável. Com um tom de bondade ele fala, quando a gente vai pesquisar. Por que ele é útil? Porque esse jugo ele é bom? Porque esse jugo ele é agradável e tem um tom de bondade. Ele é útil porque enquanto a gente carrega o jugo, aleluia, a gente não sai do caminho de Cristo, a gente está na vontade do Senhor. Ele é bom, aleluia, porque, meus amados irmãos, Ele não te oprime, Ele não te condena, mas Ele te faz caminhar para a vida eterna. É agradável porque Ele não te machuca, mas Ele te faz caminhar em uma vida suave. Eu não te digo que não vai ter dificuldade e aflições, mas eu estou dizendo que em meio à aflição você ainda tem paz, você ainda tem descanso, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então você sabe em quem confiar. E porque o tom é de bondade, aqui entra, o tom é de bondade, o nosso fardo, o nosso jugo a ser carregado, que é o jugo de Cristo, só é suave porque Ele já carregou por nós. O maior jugo e o jugo mais pesado de todos tinha um formato de uma cruz. Tinha um formato de uma cruz. E qual o significado dela? O meu, o seu pecado. A cruz mais pesada de todas foi Jesus que carregou. Você acha que era suave de carregar o madeiro daquele? Não. Era xingado para quem carregava aquele madeiro. Mas por que xingado? Por causa de mim, por causa de você. Ele foi arrancado as vestes todas do Senhor Jesus e começaram a rasgar as costas dele com açoites, e rasgava as costas dele em carne viva. Mas por que o jugo era tão dolorido? Por causa de mim, por causa de você. E ela, meus amados irmãos, cuspia do mestre, colocava uma coroa de espinho na sua cabeça e alguém batia com uma cana, uma vara de medir que batia na cabeça dele, e a cruz entrava e perfurava na cabeça. Por quê? Era tão dolorido e tão sofrido por causa de mim, por causa de você. Aleluia. E vai dizer que ele levou até o final, e ele foi pendurado, aleluia.
o jugo mais pesado e mais amargo de todos. Vai dizer que ele bebeu fel, aleluia. Que ele bebeu ali, meus amados irmãos. Foi tão amargo que Jesus, ele ali em toda a sua dor, você acha que ele amaldiçoou aqueles que fizeram isso com ele e disse: Pai, perdoa. Perdoa eles que não sabem o que faz. E disse o que? Está consumado. Quando ele diz está consumado, ele está dizendo: está pago, Senhor. Ele está dizendo: eu carreguei a cruz pesada, eu carreguei o fardo pesado, agora você só tem que carregar o fardo, o jugo bem suave e leve. É bem mais fácil, porque eu já carreguei por mim e por você. O Senhor já carregou, meus amados irmãos, por mim e por você. Agora só basta a gente nos seguir os passos dele e ser fiel até o fim. Ser fiel até o fim, aleluia. Por isso que é bom. Por isso que tem um tom de bondade. Por que um tom de bondade? Porque foi a graça, eu e você não merecia. Eu e você não merecia que alguém pagasse pelo menos o seu pecado. Mas foi a bondade de Deus, aleluia. Que vai dizer, até a irmã falou aqui, que a benignidade de Deus dura para sempre. É a bondade de Deus, benignidade, aleluia. Dura para sempre, aleluia. E o Senhor carregou, aleluia. Como foi cantado pela minha esposa, amargo fel a cruz, aleluia. Amargo fel, aleluia, glória a Deus. Que Ele carregou por mim e por você. A nossa vida carregando a cruz, a qual Cristo nos deu, é suave, é bem leve, aleluia. Porque a gente não precisa ser açoitado, a gente não precisa ser crucificado, aleluia. A gente não precisa ser morto, aleluia. E você carregar somente o fardo, agora é leve. Ele está dizendo: há uma carga a ser levada, mas ela é leve, ela não é pesada mais, porque eu já carreguei, eu já paguei pelo meu, pelo seu pecado, o Senhor pagou, pelo meu e o seu pecado. E nós devemos decidir tomar essa decisão. Quando a gente vai lá para Lucas 9, Jesus vai dizer: aquele que amar a sua vida mais do que a mim, ele não é digno de mim. Vai dizer o que o Senhor: aquele que amar, salvar a sua vida aqui na terra, e tiver vergonha de mim, ele vai perder a vida. Mas aquele que preferir perder a sua vida aqui, ele vai salvar a sua vida. O que o Senhor está dizendo? Aquele que preferir a sua vontade, o seu querer, e não querer aceitar o convite, ele está dizendo: deixe você tomar a sua decisão, mas lá na frente a sua alma morre, a sua alma, ela é condenada. Mas aquele que decidiu seguir a Cristo e abandonou as suas vontades, ele vai dizer: salva-la. Porque ele vai dizer: porque quando o filho voltar na glória do seu Pai junto com os seus anjos, aquele que teve vergonha de mim, eu envergonharei dele diante do meu Pai. Ele vai dizer: apartai-vos de mim, que eu não te conheço. Mas aquele que não teve vergonha de Cristo, aquele que confessou a Cristo diante dos homens e amou mais a Cristo do que a sua própria vida, ele vai dizer: vinde a mim, vinde a mim. E ele vai te apresentar diante do Pai. No final da sua vida, quando esse corpo morrer, vai ter, aleluia, duas respostas: ou para aqueles que aceitaram a Cristo, e para aqueles que aceitaram e aqueles que não aceitaram. Aqueles que confessaram a Cristo e viveram na vontade dele, no querer dele, vai receber uma resposta. E aquele que não aceitou a Cristo vai receber outra. E aquele que até aceitou, mas não viveu na vontade de Cristo, também vai ter uma resposta. Qual é a resposta para aqueles que não viveram na vontade de Cristo e não quiseram fazer conforme a vontade dele? Ele vai dizer somente assim: apartai-vos de mim. Apartai-vos de mim, malditos, para um lago de fogo que é preparado para o diabo e os seus anjos. Mas aqueles que viveram a vontade de Deus e submeteram, vai receber a melhor resposta: vinde a mim, bendito de meu Pai, e tomai por herança o reino que está preparado. Quem vai tomar por herança, exalte e engrandeça o nosso Senhor. Que o nome de Deus seja glorificado. Convido os amados a colocar-se em pé.